mais um devocional Intensa no Ar, onde conhecemos mais do Pai e nos aprofundamos nele. Bom dia! Mais um dia se inicia e eu, Laninola, falo com você de Criciúma, Santa Catarina. Que alegria estar aqui com você nesta manhã tão preciosa, onde juntos nós vamos mergulhar mais um pouquinho na Palavra de Deus. Hoje a gente vai estar no capítulo 5, a partir do versículo 19 até o 23. Nós estamos já no episódio 18 de João. Gente, que alegria! Como esse evangelho é rico e nos conecta tanto com o Pai. Eu tenho certeza que você já tem tantos testemunhos para nos falar, tantas coisas que Deus já tem gerado dentro do seu coração. Eu quero te encorajar nesta manhã a nos enviar por escrito, nos enviar via áudio o que você sentir no seu coração, para que a gente possa também mostrar para outras mulheres, outros homens que queiram aprender um pouquinho mais do Pai e também encorajar essas pessoas a buscar mais do Senhor. Amém? O Espírito Santo tem nos mostrado realmente qual é a vontade dele para as nossas vidas. E hoje a gente vai estar lendo na NAA. Você que pode, pegue sua caneta, seu caderninho e vamos anotar tudo que o Senhor falar. Vamos lá, vamos ler juntos. Então Jesus lhes disse: em verdade, lhes digo, que o filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que o Pai fazer. Porque tudo que este fizer, o filho também faz, porque o Pai lhe mostrará, para que vocês fiquem maravilhados. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Eu quero falar para vocês que esse capítulo 5 ele vai ser meio que fragmentado, porque ele é muito extenso. E para nós não termos áudios muito intensos, então eu fiz meio que parte 1, parte 2, parte 3. Você vai observar que alguns, não só o 5, né? Todo o evangelho de João vai ter disso. Mas esse aqui é curtinho, então vamos lá. É também parte 1, a autoridade de Jesus. Tem uma curiosidade do episódio de ontem, que eu queria ter respondido ontem, mas o Espírito Santo falou: não, filha, é amanhã. Vocês lembram que naquele lugar havia muita gente enferma, havia muita, lá diz que, lembro que a gente estudou que cheirava morte, né? Pairava tristeza de tanta enfermidade que tinha naquele lugar. E Jesus entra num lugar cheio de enfermos, onde cheira a morte. A palavra diz que havia uma multidão de doentes. E lembram que eu questionei? E ele cura somente um. Eu tenho certeza que você também ficou com essa dúvida. Se fosse nós, né, gente, eu chegaria lá e queria curar todo mundo. Vamos fazer o culto da fé, como diz um amigo meu. Vamos curar todo mundo. E o que você faria se fosse Jesus? Pense aí. Reflita, feche seus olhos e lembre o que você faria se você fosse Jesus. Para nós não faz sentido, né? Afinal, era o momento dele consagrar o ministério dele. Uau, muitos likes, muitas fotos. Ele ia ser muito conhecido. E ele entra. Gente, o Jesus era muito autêntico. Ele entra, cura um homem e sai. O Senhor está me falando para eu fazer uma live sobre identidade. Já foram feitas tantas e tantas e tantas. Mas o Senhor me deu um tema específico por conta de que a gente está estudando João. E eu ainda vou fazer essa semana, eu creio. Então vamos lá, continuando aqui, né? Para nós não faz sentido. Afinal, o Senhor naquele momento podia explodir no sucesso. Ele ia para mídias, ia ficar conhecido. Mas ele, na sua autenticidade, ele entra e cura um homem. Apenas um homem que estava lá há 38 anos, você lembra? E ele entra, cura e fica lá para bater foto? Não, ele sai. Como assim, né, gente? Como que ele me faz isso? Ele não seguia um padrão
Ele não se movia por demanda ou pressão. Jesus se movia por propósito. É isso que ele quer colocar no nosso coração, assim, impregnado, como um selo, sabe? A demanda era grande ali, porém ele ouve o Pai e cumpre o propósito para aquele momento ali. O momento aquele ali era para ele curar um e sair, foi Deus que mandou, ele só obedeceu. Lembram de quando Lázaro estava doente? Suas irmãs fizeram pressão. Ele tinha que curá-lo, mas ele não fazia nada de si mesmo, ele não se movia nem por pressão, nem por demanda. Pare um pouco e analise como nós estamos nos movendo, como você está se movendo. É por pressão, é por demanda, é a multidão que te empurra para aquilo, o que você está fazendo é a multidão, ou é o que o Senhor falou para você fazer? Às vezes as pessoas estão cheias de boas intenções ao nosso redor. Era lícito que Marta e Maria quisessem que seu irmão fosse salvo? Era, com certeza era. Porém, não era o propósito que Jesus tinha ido ali para fazer. Era para que ele ressuscitasse Lázaro. Então era necessário que Lázaro morresse para que fosse ressuscitado. Preste atenção. Tem coisas nas nossas vidas que precisam morrer para que o Senhor ressuscite e cumpra o propósito dele. Não se deixe levar nem por demanda, pois o Senhor Jesus, quando chegou lá, estava cheio, era uma multidão de enfermos, e muito menos por pressão. Se mova pela voz do Pai, te direcionando para onde você deve ir. Nós precisamos tomar cuidado para não começar a apagar incêndio, gente. É toda hora um negocinho para resolver, toda hora uma coisa para fazer. E sim, devemos ser movidos por propósito. Não faça algo para Deus abençoar o que você está fazendo. Faça o que Deus já abençoou. Caminhe na agenda dele. Não termine coisas pedindo para ele abençoar. Inicie para ele sua bênção. Inicie pedindo para ele sua bênção. Vocês lembram assim, eu já pensei em outra coisa, eu já emendei ali, né? Às vezes a gente faz reuniões, né? Você que tem, de repente, o ministério, ou até em casa, né? Falam, vamos fazer tal coisa, tem um projeto para a família, né? Senhor, abençoa o nosso projeto. Não. Pare e pense, Senhor, qual é o teu projeto para nossa família? Qual é o teu propósito para essa reunião de mulheres? Qual é o teu propósito para esse cafezinho? Qual é o teu propósito para o meu marido? Qual é o teu propósito para o meu filho? E aí sim, ouvindo o propósito dele, para aquilo que tu precisa fazer, ele já abençoou. Você não precisa pedir para ele abençoar o que você está fazendo. Caminhe naquilo que ele está fazendo, que já está abençoado. Ele já deu a sua bênção. Inicie pedindo para ele a sua bênção. Jesus todas as manhãs orava a Deus e perguntava a ele o que deveria fazer naquele dia. O Pai já havia revelado a ele pela manhã o que ele devia fazer. Lá no versículo 20, se Jesus, que é Jesus, né, gente, não fazia nada sem antes perguntar para o Pai, porque nós achamos que, porventura, de alguma maneira, a gente pode fazer sem perguntar para ele. O Pai ama os filhos e tem prazer de mostrar o que ele está fazendo. Preste atenção, ele vai te mostrar para entender o que ele está fazendo. Em Lucas 6,12 diz assim: naqueles dias, Jesus se retirou para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Então, gente, no que baseava as ações de Jesus? Na oração. A oração revela o que Deus está fazendo. A oração é o que fundamenta a nossa ação. A oração é o trabalho, é aquilo que a gente está fazendo, é conhecer a obra de Deus. Eu não posso ir lá fazer e depois orar. Eu tenho que primeiro orar para depois fazer. Eu tenho que primeiro buscar Deus, pedir uma direção para depois fazer. Vocês lembram de Davi? Ele sempre orava antes. Gente, vocês lembram? Todo homem de Deus, antes de fazer algo, eles sempre oravam. E quando eles não oravam a Deus, não perguntavam a Deus o que fazer, eles se frustravam, eles perdiam, eles eram derrotados. Então, nesta manhã aqui, o Senhor está dizendo para nós, antes de qualquer coisa, ore a mim, pergunte para mim o que eu quero fazer a respeito de tal coisa. Não vá fazendo, não vá botando a mão sem antes o Senhor falar o que tem que fazer. Lá no versículo 21, Jesus mostra como está envolvido na missão do Pai. Se o Pai ressuscita os mortos, o Filho trabalha dando vida. Vocês viram como está conectado? Ele vê o que o Senhor está fazendo, ele vê o que o Pai está fazendo
e vai lá e faz a sua parte. Precisamos perguntar para Deus o que Ele quer fazer em nossas vidas. Lembram de Noé, quando Deus mandou ele fazer a arca? Ele fez a arca. Mas ele fez a arca. Ele não foi lá e quis fazer chover. Ele fez a arca. Fazer chover era para Deus. Nós precisamos ter o discernimento disso, gente. Tem coisas que são para nós fazer, mas tem coisas que não é para nós botar a mão, tem coisas que é para Deus fazer. A gente olha o que Ele está fazendo e daí assim vamos tomar uma atitude a partir do que Ele está fazendo, vai ser a nossa ação. O Filho trabalha dando vida. Precisamos então perguntar sempre para Deus o que Ele quer fazer em nossas vidas, sabendo que o que Ele faz, nos envolvemos sempre. E nos envolvendo sempre, a gente vai estar cumprindo o seu querer na nossa vida. No versículo 22 diz assim, Jesus como um juiz. Ele diz que fomos salvos da ira de Deus. A gente foi salvo pela ira de Deus. Lá em Romanos 5,9 fala, né? Aqui no versículo 22 fala que ali Jesus é como um juiz. Mas em Romanos 5,9 diz que nós somos salvos da ira de Deus. Preste atenção. Nós somos salvos da ira de Deus. Jesus não nos salvou do diabo. Ele nos salvou da ira de Deus. A morte dele foi para nos salvar da ira de Deus. Deus deu seu Filho por nós para nos salvar dele mesmo. Jesus morreu naquela cruz para que eu e você tivesse vida. Vida eterna. O que é a vida eterna? É conhecer a Deus e conhecer o Filho. Jesus veio para nos arrancar da morte para a vida. Devemos abraçar o Evangelho. A gente deve viver a extensão do Evangelho, daquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Você pode pensar assim, Jesus é juiz. O Senhor veio, Ele deu o seu Filho para caminhar ao nosso lado, Ele se fez carne para entender. E Jesus vai dizer, não, Pai, olha, eu passei por aquilo, é difícil. Senhor, lembram de Jó, quando fala aqui, né, sobre que Jesus não veio nos salvar do diabo. O Senhor permitiu que Jó atravessasse aquele deserto de dores, de mortes, de perda, de luto, de tantas coisas ruins. Então Ele não livrou Jó das mãos de Satanás. Mas Ele estava com ele o tempo todo, dando força, forjando o caráter dele, fortalecendo ele para a próxima etapa, porque a alegria do que vinha depois era muito maior, mas era necessário que Jó passasse por aquilo, por algum propósito, por algo que nós não conhecemos, mas o Senhor conhecia da vida dele. Então, gente, nós precisamos sim ser a extensão do nosso amigo Jesus nesta terra, que a gente possa, nesta manhã, ouvir a voz dele, antes de tudo orar, perguntar, sabe, lá com o olho fechado, às vezes, muitas vezes atrasado de manhã cedo, antes de levantar da cama. Vá e se conecta com o Pai. Pai, tô atrasado, mas eu não sei o que eu vou fazer essa manhã. Me direciona, qual é o teu propósito para esse dia, o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer. Me guia, Deus, durante o dia, me dê palavras, me traz à memória aqueles versículos que eu li antes, mesmo que faça tempo, mas que eu faça neste dia a tua vontade. Faça como homens e mulheres de Deus sedentos por Ele. Ouça primeiro Ele, o que Ele está fazendo para você ver o que você precisa fazer. Seja uma pessoa conectada com Deus. Trabalhe assim como Jesus por propósito. Não seja levado por demanda e nem por pressão. Se posicione naquele lugar onde o Senhor quer que você esteja e flua com autoridade e autenticidade naquilo que Ele te chamou. Amém? Deus te abençoe.